Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigada pela presença de todos. Vocês não têm noção do quanto essa presença me motiva, do quanto essa presença é consoladora, sobretudo nesse meu momento. Nós vamos abrir nossa Bíblia da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Vamos ler apenas esse versículo. E eu sugiro a vocês que leiam todo o capítulo quando chegarem em casa. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te dou, Senhor, por cada uma dessas vidas que o Senhor trouxe aqui no dia de hoje. Que o teu nome no dia de hoje seja poderosamente glorificado através dessa palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Todos nós indistintamente estamos necessitados de ouvir a tua voz. Que o Senhor fale conosco com toda a liberdade. Que o Senhor renove as nossas forças e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, essa é uma palavra de instrução para que nós aprendamos a cultivar uma atitude de gratidão diante de Deus. Nunca se viu tanta murmuração, tanta queixa no meio do povo de Deus como no nosso tempo. Há uma insatisfação patológica, doentia. Você está procurando alcançar determinada coisa e quando alcança já quer outra e já quer outra, e é uma coisa que... E meu marido dizia uma coisa interessante, ele dizia que a medida do ter não enche nunca. E o desejo do nosso coração é que nós nos sintamos plenos da presença do nosso Deus. Que nós nos deixemos encher pelo Espírito Santo de Deus. Se você der uma rápida olhadela à sua volta, misericórdia. As dificuldades, as necessidades são tantas. E você olha para você e diz: puxa vida, muitas vezes a gente se sente envergonhado de tanta queixa que nós fazemos diante de Deus. E esse versículo faz parte da lista de diversos preceitos trazidos pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica e a todos os cristãos de todas as épocas. A lista vai do versículo 12 ao 22, eu sugiro que vocês leiam toda essa lista, vale conferir e meditar responsivamente em cada um deles. O que diz o versículo sobre gratidão? Primeiro, ele ordena que devemos dar graças em tudo, ou em meio a todas as circunstâncias. Olha que coisa séria. Não é agradecer por tudo, mas em tudo. Ele diz: em tudo dai graças. Na hora que nós estamos atravessando um momento difícil, fazendo uma travessia dolorosa, é difícil a gente render graças. Mas na vida de um servo, até quando tudo dá errado, dá certo. Porque o Senhor é aquele que tem propósito
em todas as coisas que dizem respeito a nós. Ouviram? Então, muitas vezes, na hora da agonia, a gente quer fugir daquela situação. Mas o Senhor está dizendo: em tudo dai graças, com vistas àquilo que virá, aquilo que está lá na frente. Senhor, eu não estou entendendo nada, está doendo demais, mas eu te rendo graças pelo teu propósito nessa situação. Entenderam? Em segundo lugar, qual a razão para esta ordenança do Senhor? A segunda parte do versículo responde: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não tem nada que atrase mais a bênção do cristão do que a murmuração. Eu tenho ido dormir muito tarde. E depois de ler a palavra, escrever meus textos e tal, aí eu tento ouvir uma palavra da igreja eletrônica. Eu tenho vontade de quebrar a televisão, porque aí fazer feito diz um personagem de Ariano Suassuna: todo dia é dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. Porque eu nunca vi na minha vida tanta besteira pregada pela igreja eletrônica. E isso tem gerado uma multidão de crentes que só pensa em adquirir bens materiais, que ficarão aqui. O Senhor deseja que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Vá crescer na graça e no conhecimento de Deus, que é o melhor que você faz. Deixa de ser besta. E aí eu queria trazer para vocês algumas considerações a respeito desse assunto. Primeira, eu tenho a impressão que ao escrever essas palavras do versículo citado, o apóstolo Paulo tinha em mente Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto demais desse texto. Eu vou repetir para vocês parecem que não acreditaram muito. E sabemos que todas as coisas, ele está dizendo todas, não são algumas. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para nós? Que nos tornemos conformados à imagem do Cristo. Ainda estamos longe desse padrão de maturidade espiritual e emocional. Na verdade, o nosso primeiro impulso diante do sofrimento é fugir para bem longe dele. E eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, dizendo que o sofrimento é bom. Não é agradável, mas é necessário. É através dele que nós amadurecemos, crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Em outra versão diz: em tudo dai graças. E eu repito, notemos que não é por tudo, mas em tudo, em meio a tudo. Em segundo lugar, o apóstolo nos chama a atenção para o propósito de todas as coisas que nos sucedem, não para as situações, mas para o fim delas. Ninguém agradece por uma tragédia, por exemplo. Contudo, somos instruídos por ele aqui a compreender que as situações que atingem os servos de Deus, por mais dolorosas que sejam no momento que as experimentamos, têm um propósito edificador
da parte de Deus para nós. A minha neta do coração me adotou como vó, eu adotei como neta. Ela está lutando com um câncer na mama. É uma mulher jovem de 40 e poucos anos, com 2 crianças pequenas. E vocês não têm noção da agonia que ela tem passado. Ela mora nos Estados Unidos, longe da família. E tem dias que passamos um tempo enorme conversando a respeito do propósito dessa situação. E ela estava na dúvida, fazer a radioterapia, não fazer a radioterapia. Eu disse, faça. Deus tem propósito. E se esse propósito não for na sua vida especificamente, é para ministrar para alguém. Escuta isso aí. Ouviram? Muitas vezes nós precisamos falar para as pessoas que estão à nossa volta como quem tem autoridade. E para que a gente fale como quem tem autoridade, é preciso sentir na pele. E depois de muito choro, de muita agonia, aí ela desligou o telefone, depois ligou para mim e disse, ô minha avó, como foi bom ouvir aquilo que você disse. Eu me senti encorajada a fazer a radioterapia. E vai começar, já começou, parece que eram 5 ou 7 sessões, faltam parece que 2. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado naquela situação. Está passando por uma situação difícil, está passando por um estreito. Comece a pedir ao Senhor revelação para aquilo que Ele quer ministrar à sua vida nessa situação específica. Em todas as épocas nós percebemos uma necessidade das pessoas de fugirem das situações conflituosas. Somos instruídos pelo Senhor aqui a compreender que as situações que atingem os servos de Deus, por mais dolorosas que sejam no momento que as experimentamos, têm um propósito edificador da parte do nosso Deus. Por outro lado, a murmuração, repito, no meio do povo de Deus é algo ancestral. Em todas as épocas percebemos isto. E essa murmuração patológica fez grande parte do povo de Deus perder o direito a entrar na terra prometida. Ouviram? Glorifica o Senhor. Aprendamos ou reaprendamos a glorificar o Senhor. É tempo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Crentes que já deviam estar dando aula, continuam no jardim da infância da fé. Deixa de ser menino na fé. Acorda, em nome de Jesus. Todos os anos a gente faz uma campanha de 100 dias de gratidão sem murmuração. Nem tem prestado, porque o povo continua murmurando. Mas eu sou insistente. Eu queria que você, particularmente, não como igreja, como fazer uma campanha como um todo, mas você, particularmente, se colocasse diante de Deus num propósito firme de 100 dias de gratidão sem murmuração. Pensa nisso. Tudo do lado de cada eternidade é treino da parte do nosso Pai Celestial. Quem sabe não criaremos o hábito de agradecer.
O Senhor tem sido extremamente misericordioso para conosco, apesar de nós e apesar de todos os pesares. Vale conferir o texto todo no qual está inserido o versículo que nós lemos no início. Imediatamente antes da recomendação aqui mencionada, Paulo diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. Hoje a gente está vivendo um tempo em que boa parte daqueles que se dizem cristãos só enxergam bênção do ponto de vista material. Estar aqui diante de vocês, entregando essa palavra, no momento que eu estou vivendo, é motivo de ação de graças. Se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, eu já estava da Tamarineira para dentro, 3 dias de viagem, atirando pedras. Mas o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Perder meu marido foi a coisa mais difícil da minha vida. Perdi pai, perdi mãe, perdi irmão, mas nada se compara ao que nós vivemos juntos por 40 e tantos anos. Nós nos comunicávamos pelo olhar. Tanto ele sabia o que eu estava pensando, como eu sabia o que ele estava pensando. E de repente essa pessoa some da sua vida. Eu me sinto rasgada. Você imagine 2 folhas de papel coladas, do mesmo tamanho, e de repente você tenta descolar. Fica uma parte, em cada uma fica uma parte da outra. Eu me sinto assim. E muita gente no meio da minha própria família achava que eu não ia conseguir continuar fazendo a obra de Deus. E estar aqui, eu acredito toda a honra e toda a glória ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse o Senhor, eu jamais estaria aqui. E isso é motivo de ação de graças continuamente. Aí a gente chega ao 4º ponto. Gratidão demanda alegria e oração. Tem faltado ambas em nosso meio. Os cristãos contemporâneos, já contaminados pelo imediatismo mundano, querem tudo para ontem. Esquecemos que o padrão de Deus não muda. Na sequência do versículo citado, Paulo diz: não apaguem o Espírito. O Espírito de Deus não age em um templo sombrio. E gratidão é luz. Quanto cristão apagado! Falando aos Colossenses, ele recomenda: dediquem-se à oração, estejam em alerta e sejam agradecidos. Amém? Amém? Que nós saiamos daqui hoje com um firme propósito diante de Deus, de sermos gratos. No meio de todas as situações. Porque na vida de um servo, eu repito, até quando tudo dá errado, dá certo. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Amém? Amém. O que é que nós aprendemos aqui? Eu quero deixar apenas 3 lições de tudo isso que nós falamos. Primeira, perdemos de vista as dádivas porque nos esquecemos de considerar o doador delas. Aliás, a maioria é fraca para as coisas boas e pródiga para as coisas que trazem pesares e dores. O povo tem mania
de falar de dificuldade, de chamar as necessidades, de dar ideia ao coisa ruim, porque o coisa ruim ele não tem memória boa, ele não tem poder criativo nem criador. Por que ele vive numa ciranda contínua ao nosso derredor, esperando que a gente dê a deixa? E muitas vezes a gente tem feito isso, com as nossas murmurações, com as nossas inclinações para o negativismo. Segundo lugar, o efeito das últimas, que são os pesares, é devastador, provocando um mergulho no vitimismo. Essa semana eu atendi uma pessoa. Quando ela começou a falar, eu disse: vamos direto ao assunto. Eu não quero ouvir detalhes, porque eu não sou delegado, não sou delegada, e nem tenho o que fazer nessa situação. O que é que você precisa? Eu preciso que Deus entre com a providência na minha vida. Vamos orar. Senhor, entra com a providência na vida da tua filha, a providência que o Senhor sabe. Eu não preciso saber, mas parece que há uma compulsão do desejo de falar os detalhes das desgraças. Eu quero lá saber de desgraça. Já chega. Que o Senhor nos ajude a sair desse fosso profundo da ingratidão. E hoje, mais do que em qualquer outro dia, eu queria dizer a você: o Senhor está falando com cada um de nós no dia de hoje. Eu não estou fora não, estou no meio. Que o Senhor nos ajude a ser gratos ao Senhor, em nome de Jesus. E por último, que possamos enxergar o Senhor através do véu denso das situações aflitivas e emergir em gratidão pelo seu propósito nelas. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para conosco. Amém? Que Deus abençoe e aplique a porção dessa palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.